Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos fazer uma leitura nova, que foi solicitação de um dos nossos colegas que está inscrito neste canal, e eu quero agradecer no fundo do coração pela sua inscrição e seus comentários e seus pedidos. E para quem não é inscrito pode se inscrever, pessoal, eu não ligo, no fundo do coração, agradeço de verdade. E para quem tem algum interesse, algum outro livro também pode estar pedindo aqui nos comentários. Então assim, pessoal, o livro de hoje ele tem um tema próximo das nossas discussões, e aí só que ele vai entrar dentro de uma nova playlist também. Então todos os livros que nós estamos realizando vão entrar em playlists específicas para quem tem um interesse e possa estar seguindo ela ali em diante. É um canal bem simplão, mas é feito de coração, então muito obrigada para todos que estão aqui. Então, qual é o livro de hoje, Thaís? O livro de hoje é já mostrei, um livro bem comentado na nossa conjuntura e historicamente no Brasil e no mundo. Muitas pessoas questionam, algumas acham muito importante, outras acham ele muito assustador. Nossa, é perigoso para o mundo. Por quê? Eu não tenho a menor ideia, ou tenho, não sei. E aí nós vamos chegar a essa conclusão hoje, porque não tem como nós criticarmos ou falarmos sobre determinadas questões se nós nem a conhecemos, né? Então o livro de hoje é este daqui mesmo, nossa senhora, vermelhão aqui, o Manifesto do Partido Comunista. Esse livro aqui, pessoal, é um livro escrito por dois jovens, na época eles eram jovens, né? O Karl Marx e o Friedrich Engels. Esse livro que eu tenho, ele é uma edição que eu encontrei bem baratinho no shopping, tá? Ele realmente estava umas promoções lá e aí eu andei comprando os livros. Esse livro aqui, ele é a primeira edição São Paulo, que é da editora La Fonte. Então ele foi retraduzido e reescrito em 2018. Esse livro aqui, pessoal, ele tem 93 páginas e ele está dividido em apresentação, prefácios e aí o livro em si. Ele tem então 7 prefácios, que é da edição alemã de 1872, a edição russa de 1882, a alemã novamente de 1883, a inglesa de 1888, a alemã de 1890, a polonesa de 1892 e a italiana de 1893. Ok? Ela vai até, os prefácios vão até a página 37. Então a gente começar assim, pessoal, tem uma apresentação que o tradutor ele realiza do livro para dizer qual que é o tchan desse livro, por que ele é importante, por que ele não é. E é bem interessante para nós conhecermos um pouquinho qual era a intenção dos autores na época. Então assim, o tradutor ele já começa dizendo que esse manifesto do Partido Comunista ele é o primeiro brado do comunismo para o mundo. Por quê? Porque ele é um estudo que foi realizado por esses dois jovens na época e que eles começaram a perceber que havia uma mudança dentro da sociedade e uma mudança questionável em relação ao modelo de sociedade da época que estava se transformando, né? A mudança ali, a saída do feudalismo para a entrada do capitalismo e algumas discussões interessantes em relação a representação do trabalho, de como as pessoas elas passavam a trabalhar, como elas passavam a dar valor ao seu trabalho, ao resultado do seu trabalho. E eles começaram a pensar, tem alguma coisa estranha dentro desse contexto aqui. E nesse questionamento que foi gerando os estudos e o livro deles. Pessoal, eu já peço desculpa pro meu óculos, é que ele quebrou e eu ainda não tive tempo, sabe, para poder comprar outro. Ok? Então ele fala que esse livro, esse manifesto, ele é uma apresentação do movimento revolucionário, porque você questionar o modelo de sociedade na conjuntura que nós estamos hoje, 2019, ele já é ser revolucionário, você querer quebrar tabus, como assim vai discutir o nosso modelo? Se hoje é assim, imagina naquela época, 1800, né? Então era realmente um movimento revolucionário para questionar o que estava acontecendo. E ele traz que é o catecismo dos comunistas elaborado por dois jovens, que é o Engels e o Marx. E esse pedido, esse manifesto, ele foi um pedido da Liga dos Comunistas, porque eram pessoas que estavam questionando a sociedade, mas eles ficavam assim, não posso questionar a sociedade sem um estudo, sem entender o que está acontecendo. Eu preciso ter um diagnóstico, eu preciso ter fundamentos para entender se o que eu penso realmente tem a ver ou ele só algumas ilusões na minha cabeça. E aí ele vai falar então que foi um pedido, e esse manifesto então ele foi redigido em 1848, e ele vai estar preparando então a sociedade para uma revolução que viria então estar influenciando tanto a política quanto a economia no mundo inteiro. Então ele não é específico só a questão política, ele é um manifesto que vai analisar a relação econômica da época e que
vai trazer muitas reflexões para a nossa conjuntura hoje. Então ele vai falar que o primeiro objetivo é estar sim revolucionando as ideias, mudar a forma de nós pensarmos a vida, de nós pensarmos a sociedade e também pensarmos a relação de trabalho. Aqui ele também vai falar que as relações intrínsecas, então tanto as relações intrínsecas desse movimento, quanto as relações extrínsecas, que é a relação do poder, que deveriam ser redimensionadas. E aí, para que pudesse estar trazendo, então, possibilitando uma reviravolta na relação do povo, dentro da classe trabalhadora, dentro da classe operária, para que ela pudesse, assim, então, ter um significado dentro da sociedade. Ela não ser simplesmente aqueles sujeitos que deixaram de ser servos e tornasse simplesmente um produto da relação capitalista. Apenas uma pessoa, eu vendo minha força de trabalho e eu não entendo qual é o valor disso dentro da sociedade. E aí eles falam que eles traziam essas reflexões porque na época, 1842, havia o que eles chamavam como um espectro que estava rondando a Europa. Uma mudança de sociedade assim muito brusca, em que as pessoas não estavam muito preparadas para isso e entender quais eram as consequências dessa época. E aí o autor ele vai falar então que esse manifesto, ele se constituiu mesmo na época como uma ameaça a quem? Aqueles que detinham do poder. A classe média? Não, a classe burguesa, aqueles realmente que detinham o poder naquela época e meio que ainda tem o poder, né? Que seria a representação da igreja, a representação do império, todas aquelas, a classe burguesa de verdade, não a classe média e tal, mas a classe burguesa, aqueles que detinham do poder e que meio que são as pessoas que ainda têm o poder hoje. E aí ele fala então que esse é uma ameaça para esses sujeitos, né? E ele também é como se fosse ele é uma ameaça, mas além de uma ameaça, ele é um grito de alerta, de dizer, olha, nós enquanto classe estamos percebendo que estamos sendo explorados e queremos que os nossos direitos sejam garantidos, nós queremos ter uma representação dessa sociedade, não simplesmente ser a população que vai ser explorada por todo mundo como bem quer. Aí ele vai falar então que o trabalhador, o operário, ele precisa ter um espaço digno dentro da sociedade e que é um espaço que sempre lhe foi negado, porque eu saio da sociedade feudalista, que eu sou um servo, que eu sirvo o meu rei e que eu não tenho direito do meu corpo, da minha vida, e aí eu entro dentro da sociedade capitalista, que seria eu ter o direito à liberdade, eu constituir tudo aquilo que é meu. No entanto, eu vendo a minha força de trabalho, eu vendo o meu tempo, e aí eu não tenho vida, porque eu continuo sendo propriedade do grande empresário, da burguesia daquela época e nós hoje. Então, eu simplesmente sou essa pessoa, eu não detenho de poder, eu não detenho de dizer, não, eu vou trabalhar tantas horas, eu vou fazer isso com o meu salário, eu vou ter uma qualidade de vida como eu quero. Não, porque quem vai determinar é a burguesia, que é aquele que nos paga. Então ele diz, não, a gente precisa ter esse espaço, entender que esse espaço é nosso e nós precisamos lutar por ele. E aí dentro dos espaços negados e todos os regimes políticos. Ele vai tratar então que é o oprimido e escravizados e que nós somos simples instrumento de produção de bem. Nós simplesmente produzimos bem para aqueles que nos pagam, né? E nós não temos entendimento de qual é o resultado do nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho, o quanto que isso pode mudar alguma coisa. E aí ele vai falar que o trabalhador, então, a partir disso, ele deverá se transformar de vítima do sistema para condutor de um novo modelo de distribuição de todos os bens. Isso significa o quê? Eu deixar de ser oprimido para me tornar um opressor? Não. Eu entender que eu, enquanto sujeito, tenho os mesmos direitos que todos os outros seres humanos. Que eu tenho direito de qualidade de vida, que eu tenho direito a trabalho, a uma vida digna, a uma casa digna. Eu tenho direito de manter uma vida digna como todos os outros sujeitos. Ah, Thaís, mas então você vai me falar que eles querem um modelo de sociedade igual a esses modelos de comunismo que nós temos no mundo? Não. E é bem interessante que quando você olha esse livro, você consegue perceber que não é esse modelo que o Engels e o Marx estavam pensando ali na juventude deles, dizer, está trazendo crítica para a sociedade, o que eu estou dizendo? Nós estamos sendo explorados e precisamos nos fortalecer para dizer, não quero mais ser explorado. Os modelos que a gente tem na sociedade hoje são pessoas que, de um certo modo, eles eram oprimidos e tal, eles queriam ter uma representação, no entanto, eles se tornaram opressores e a sociedade no qual eles chamam de comunista são sociedades ditatoriais. Eles são opressores
tomam conta das pessoas, eles impõem situações às pessoas, e isso não é representação de comunismo, isso não é deter bens comuns para todo mundo, é simplesmente eu, enquanto ditador, mantenho o poder em minhas mãos e eu controlo tudo. Isso não tem nada a ver com a leitura que os autores querem. Não era a discussão que dois jovens estavam pensando na época de gente poder dizer empoderar as pessoas. Não. E aí, eles trazem essa discussão de pensar, são poderes concentrados na mão de poucos. E eu questiono, será que isso mudou na nossa sociedade desde 1848? Né? Então ele vai tratar que o operário ele é uma força, e é uma força que vai entrar em cena. E que ele entra em cena através do quê? Através das lutas de classes. Através do movimento que eu entendo que eu sou um sujeito que estou dividido através de classes. A classe operária, a classe média, a classe burguesa. Existem classes e eu estou aqui. Eu sou a classe operária e eu preciso me fortalecer porque senão eu não tenho jornada de trabalho, porque senão eu não tenho salário digno, porque senão eu não tenho proteção na assistência, eu não tenho proteção de saúde. Não bem nesse sentido que ele falava na época, mas se a gente for trazer para a nossa conjuntura hoje, 2019... é isso. Eu preciso me empoderar para que eu tenha acesso à saúde, assistência, previdência, que eu possa me aposentar, que eu possa ter uma jornada de trabalho digna, ao ponto de eu trabalhar o dia todo, né? Não o dia todo, eu trabalhar uma determinada quantidade de horas e ainda poder chegar em casa e eu poder descansar, eu poder aproveitar a minha família, sei lá, eu assistir minha novela, meu jornal, jogar, que eu possa ter uma qualidade de vida além do trabalho. Que eram situações que não tinham e que meio que a gente corre o risco de não ter mais, né? Pois é. E aí que a luta de classes ia entender que deveria, nessa época, derrubar o que seria a burguesia exploradora e aí abolir as monarquias absolutistas. E isso se aconteceria através do redimensionamento, que seria o redimensionamento dos setores de produção, do comércio e do consumo, que todos pudessem ter a oportunidade de ocupar esses espaços. Então, o tradutor vai falar que, em síntese, esse manifesto ele busca ser o quê? Uma discussão sobre a inserção do trabalhador dentro da sociedade e dentro de uma sociedade de que todos tivessem os mesmos direitos. Os mesmos direitos não significa eu tirar do que eu tenho aqui e vou dar para o outro, eu vou convidar o outro a morar na minha casa. Não, que o outro tenha oportunidades de acessar os mesmos direitos que eu, que o outro sujeito ele tenha direito a ter um trabalho digno ao ponto dele poder pagar a sua casa, os seus bens, cuidar da sua família. Da mesma forma que eu quero cuidar da minha família. Porque no exato momento que eu luto para que o outro tenha direitos, consequentemente eu também terei direitos. E essa é a ideia que os autores eles querem trazer dentro do livro. E ele diz, para que eu possa entender isso, eu preciso saber o que é direitos, eu preciso me empoderar do que a sociedade está fazendo conosco, do qual é o modelo de controle que nós estamos passando, para que eu possa procurar meios para poder se defender, para poder lutar mesmo por aquilo que eu realmente acredito. E então o autor ele vai dizer que esse livro realmente é um livro denso, é um manifesto denso, mas ele é simples de dizer, esses são os nossos direitos, é por isso que nós precisamos lutar. Aqui também ele traz então alguns comentários, né? E ele fala que ele fecha então o tradutor, ele vai fechar esse começo do livro dizendo que hoje todos sabemos que as revoluções de ideias e de armas, este grito de alerta, ele conseguiu levar o mundo e em particular, mais concretamente, algumas áreas geográficas desse planeta. Isso que significa o quê? Ele diz que o livro que foi escrito por dois jovens em 1848, ele foi capaz de chegar no mundo inteiro. Então ele é um livro muito importante. Não é um livro que foi escrito por acaso e não é por acaso que ele permanece tão forte dentro da sociedade até hoje. Porque eram discussões de dois jovens questionando aquele modelo de sociedade, a chegada do capitalismo, as consequências drásticas na vida dos trabalhadores por causa do capitalismo e que, consequentemente, nós vivemos essas consequências até os dias de hoje. Então, significa que nós precisamos encontrar possibilidades para nós nos fortalecermos para que a gente tenha os nossos direitos garantidos. Porque mudar de sociedade, de classe trabalhadora para uma classe burguesa, gente, é uma coisa meio quase uma utopia para a nossa sociedade. E o modelo que nós estamos hoje, as consequências que a gente está dentro da política, dentro da mudança, e isso no mundo inteiro, elas são muito perigosas. Então,
não é por acaso que esse livro ele acaba rondando todo o mundo, todo o planeta Terra. Porque consequências em relação ao capitalismo continuam existindo, pessoas continuam sendo exploradas, homens, mulheres, crianças, e algumas pessoas em específico são mais exploradas que as outras. Ou porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é de outro país, ou porque é criança, ou porque simplesmente é uma pessoa que por alguma razão está mais vulnerável do que as outras. E por essa vulnerabilidade, quem detém o poder aqui em cima acaba fazendo um máximo de exploração em cima desse sujeito que necessita de um emprego, que necessita de uma renda para que ele possa sobreviver. E a ideia dos autores é assim, nós não temos que sobreviver, nós temos o direito de viver como a classe burguesa que está aqui. Por que eu tenho que ficar sobrevivendo enquanto eles vivem tranquilamente? Todos nós deveríamos viver tranquilamente e ter os mesmos acessos que esses sujeitos tiveram. Então, trazendo para o Brasil, há outros autores que seriam necessários nós lermos. Eu indico Carvalho, que seria bem interessante ler também. Carvalho 2006. O Boaventura também seria bem interessante de vocês estarem lendo, para nós entendermos essa relação de oportunidade que esses sujeitos têm, que são as pessoas que detêm do maior dinheiro, aqui por exemplo no Brasil, e como que é que eles chegaram nesse patamar. E entender assim, é justo eles estarem aqui enquanto nós estamos aqui, enquanto classe trabalhadora, enquanto operário, enquanto desempregados, e vendendo a nossa força de trabalho, vendendo a nossa vida, o nosso tempo, por uma miséria de dinheiro? É justo eles estarem aqui, nós estarmos aqui, e nós sequer termos direito hoje, por exemplo, de se aposentar com dignidade? Então esse livro é bem interessante, eu espero que vocês gostem. E nós começaremos o audiolivro diretamente na página 40 e... deixa eu só confirmar para vocês. Nós continuaremos direto na página 41, que é específico o Manifesto do Partido Comunista. Para quem tiver interesse, eu espero que vocês acompanhem, deixem seus likes e eu espero que vocês estejam gostando dessa divisão aí de experiências e de compartilhar o conhecimento que nós precisamos aí no nosso dia a dia. E aí, tragam as suas críticas, o que vocês acham, vocês realmente concordam que seria necessário nós pensarmos sobre a sociedade? Vocês acham que faz sentido o que os autores falam sobre aquela época e isso realmente tem importância para a nossa conjuntura? Vocês acham que a ideia que eles tinham de bem comum para todos é exatamente esse modelo que os outros países que se chamam capitalista, que se chamam comunista, eles têm a mesma ideia? Será que não? Mostrem aqui nos comentários o que vocês acham. E aí, para quem tiver interesse de outros livros relacionados ou não esquece de deixar nos comentários que eu sempre leio e eu retornarei com uma discussão sobre algo específico que vocês tiverem interesse. Muito obrigada no fundo do coração e a gente se vê no próximo vídeo, que será específico o audiolivro deste o Manifesto do Partido Comunista. Que assustador. Empoderem-se, pessoal, porque fica bem mais fácil nós criticarmos certas coisas se nós tivermos conhecimento e saber sobre o que realmente essas coisas são, né? Porque não dá pra criticar aquilo que nós não conhecemos. Até mais e a gente se vê!